Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Agora nós teremos um momento especial, né? Momento da mensagem, e que vai ser trazida pelo nosso irmão Timóteo Gensif. Por favor. Como já foi comentado, uma profissão difícil, a qual passei uns 17 anos, e a instrução, a orientação que os professores estão recebendo, eu estenderia aos pregadores e pastores. Não é mais chegar e ficar falando, não é. Agora o professor tem que ouvir também, e durante a aula, os alunos. As nossas igrejas não estão ainda preparadas para tanto, e está chegando a hora, provavelmente numa igreja local, assim, uma reunião mais íntima, a participação dos ouvintes. Ah, mas aí tem o controle do horário e tal, de sabedoria. E graças a Deus isso está sendo feito na escola dominical, escola bíblica dominical. O livro de Hebreus é um livro sui generis no Novo Testamento. Não se sabe quem o escreveu, nem para quem. Embora está escrito aos Hebreus. Alguns chamam ele de carta, mas a maioria de nós podem perceber, fala o livro de Hebreus. Alguns chamam ele até de um tratado. Quem escreveu esse livro? Interessante que a ideia de quem escreveu, quando não é dita, trabalha muito até na brincadeira. Alguns falam que quem escreveu esse livro foi Maria, mãe de Jesus. E outros falam Paulo. Nas Bíblias católicas antiga já dizia no título, o título não faz parte do original, Carta do apóstolo Paulo, e não se sabe. Embora o pastor André Petkov dizia que ele tinha certeza que era de Paulo, na verdade não se sabe. Quem escreveu esse livro, como os irmãos já sabem e perceberam, ele devia conhecer muito bem os ritos da lei de Moisés, a lei lá de Êxodo, Levítico e Números. Ele devia conhecer a lei dos sacrifícios, que é muito extensa e detalhada. Por exemplo, lá no Levítico, um livro difícil de ler para nós. E ele aplicou tudo isso ao sacerdote Jesus, ao sumo sacerdote, dizendo que ele era superior. Essa é a ideia. Talvez a palavra
chave de Hebreus é superior. Superior aos anjos, superior ao sumo sacerdote, superior a todos. Vamos ler um pequeno trecho de uma passagem muito conhecida por todos nós. Lá no final do capítulo 11, que é o capítulo chamado capítulo dos heróis da fé, desculpa, do verso 38 até o 12, 3. Foi dividido, talvez foi mal dividido, não se escandalizam, porque quem dividiu lá para o ano de 1200, por aí, a Bíblia em capítulos, às vezes ele não percebeu bem a divisão dos parágrafos, coisas assim. Mas ele termina no 40, mas vamos ler o 38, do 11 até o 12, 3. Eu vou ler na Bíblia Tradicional Almeida, talvez depois a gente leia, vamos ver o tempo, como é que está, não sei, acho que não vai dar, também na linguagem de hoje, que nos ajuda muito. Diz assim esse texto, tá? Abre um parênteses aqui. Homens, daqui a pouco vamos dizer quem eram esses homens ou essas pessoas. Homens dos quais o mundo não era digno. Feche o parênteses. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, a palavra-chave fé, não alcançaram a promessa. A impressão de um negativo aqui. Embora tiveram fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, nós também, nós quem aqui, nós que estamos aqui nessa casa, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Olha o destaque aqui do texto. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra, quer dizer, à direita, do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Senhor Deus, a tua palavra profunda, preciosa, importante, que passou os séculos e os milênios e chegou até nós, que ela nos ajude hoje a caminharmos com essa paciência e fé. Em nome de Jesus, amém. Vamos dar uma rápida olhada quem eram essas pessoas das quais o mundo não era digno. Então vamos ao capítulo 11. Lá no verso 4 fala Abel, o quarto habitante do mundo. 4 pessoas só, e essa terra redonda toda ela, para viver. Ele tinha um irmão mais velho, que tinha optado pela lavoura e ele pela pastagem do gado, né? Uma situação agropecuária, né? Abel, como ele pastoreava ovelhas, pegou uma delas e ofereceu a Deus. Está aqui o destaque dele. Ele ofereceu
a Deus pela fé, agradeceu. Não havia lei, não havia nada. Na consciência dele ofereceu. O irmão Caim também viu, que já que meu irmão ofereceu, eu também vou oferecer. Também vou acender uma vela aí. Só que Deus aceitou a oferta dele, de Abel, e não de Caim, e ele por inveja o matou. Depois, no verso 5, fala de Enoque, um personagem meio estranho. Ele não morreu. Ele não morreu. Então onde é que ele está agora? Bom, ele não morreu, deve estar com Deus aguardando o juízo final. Ele viveu 365 anos nessa terra e andou com Deus, esse é o destaque. Ele andou com Deus, também não havia lei, nada, ele andou com Deus. O mundo estava piorando, piorando, no capítulo 6 já veio o dilúvio, a destruição da humanidade. Então, andou com Deus, então já que você está tão perto, já Deus para si o tomou, diz a Bíblia tradicional. No verso 7, então, a coisa no mundo piorou, aparece Noé. Conversei com uma pessoa com um grande intelectual lá da USP, etc. e tal, na área de biologia, zoologia. Ele falou: é impossível, eu aceito a Bíblia e tudo, mas esse negócio de arca de Noé, não vem com essa. Bom, não vamos discutir aquela embarcação lá, que não era um navio, era uma caixa flutuante. Por que a espécie dos animais? Teve um outro intelectual, ele é crente, é professor do ITA, lá em São José dos Campos. Perguntaram a ele: quando desapareceram os dinossauros? Que dizem que desapareceram há 65 milhões de anos. Ele falou: eu acredito que foi no dilúvio. Então, quando a gente fala que todos os animais morreram no dilúvio, é uma linguagem para nós, clara, humana, normal. Mas os peixes não morreram, se alimentaram dos que morreram, né? É um grande mistério para nós o dilúvio até hoje. Alguns falam que foi regional. Mas o Everest tem 9 km de altura, você acha que a água chegou a 9 km de altura? E coisas assim. Bom, Noé, pela fé, construiu a arca. É impossível não ser pela fé. No verso 8, fala de Abraão, o grande pai Abraão dos judeus, lá dos hebreus, né? Ele saiu por uma ordem divina sem saber para onde ir. O Abraão não levou uma bússola. Ele não levou a bússola porque ele não sabia se ele vai para a direita, para a esquerda, para frente ou para onde, né? Saiu sem saber para onde ir por causa da promessa. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele andou um pouco, agora você tem que parar. Aí tem que ir na hora, lá os pais morrer, esperar, depois ele tem que continuar. No verso 11 fala da sua mulher, Sara. Sara era uma mulher engraçada, no mínimo, além de bonita naturalmente. Ela foi colocada como herói, heroína da fé, mas ela não acreditava muito que ela seria mãe, não acreditava. Aqueles homens que eram anjos, né, aqueles 3 lá, falaram: vou voltar daqui 1 ano e você vai ter um filho. Que é isso? Não ri não. Ela foi atrás da tenda, começou a dar risada. Não ri não, eu vou voltar daqui 1 ano, você vai. Tá? Nasceu o filho. Antes de nascer, teve um outro problema. O pai da fé, não vamos nos estender. O pai da fé, né? Ele falou: olha, você pode ter um filho com Agar, a nossa serva. Tá bom, vou ter um filho. Por causa disso, entre parênteses, esses 2 estão brigando até hoje. Está lá no Oriente Médio, os 2 estão brigando quem? Está brigando Ismael com Israel. Comparem as coisas. No verso
20 fala do filho dele, Isaque. Isaque é um camarada de poucas palavras, muito pouco. Ele vivia andando, brigando lá, furava poço, os caras tomavam. Mas ele abençoou o filho dele, aquele Jacó que foi primogênito na marra ali. Ele não era, mas ele resolveu ser tal pela fé. O próprio Jacó, no verso 21, próximo da morte, juntou, e ele era pai de muitos, e abençoou um por um. Interessante que as bênçãos dele continuam até hoje, se você ler especificamente cada bênção. Depois veio no verso 22 José, o menininho, coitadinho, bonitinho, filho do papaizinho, e o pai deu uma péssima educação para ele, falou: agora você não vai trabalhar, só seus 11 irmãos que ou 10 que vão trabalhar. De vez em quando você visita eles, aí os filhos se vingaram, falou: é você. Então ele teve uma péssima educação, mesmo assim ele confiava em Deus, saiu daquele poço, foi no Egito, e a situação de fé dele, termina lá em Gênesis, é que deu ordem aos ossos dele. Aos ossos: olha, os meus ossos, vocês vão sair daqui, vocês vão levar os meus ossos. E quem assistiu o filme Os 10 Mandamentos, eles estão cantando lá, os levitas lá, carregando os ossos de José. É a fé. E no verso 23, aí vem o grande legislador Moisés. Moisés, lá na corte do Egito, se compadeceu do povo, foi lá, fez um monte de barbaridades também, matando uma pessoa, enterrando na areia, fugiu e a vida dele mudou, mas Deus usou ele ali no Monte Sinai. Os 10 mandamentos vocês já conhecem. E depois vem uma figura mais curiosa no 31, Raabe. A Bíblia fala: Raabe é a meretriz. O pastor da Moca aqui, era um teólogo lá, que agora esqueci o nome dele, ele falou que assim, por exemplo, talvez não era exatamente a meretriz. Falou: você está contestando a Bíblia? Uso de uma linguagem para o povo entender, porque ela era uma pessoa que acolhia, às vezes, forrasteiros, não podiam ficar na rua, morava tipo de uma favela, vamos dizer, em cima dos muros e tal, e Deus usou essa pessoa como? Quando os espiões chegaram lá, ela guardou eles da polícia. Não falou, não, ela mentiu, interessante, ela mentiu, e Deus usou essa mentira, não é fácil entender essas coisas. Aí ela preservou os espiões lá, soltou eles pelo muro e tal, e aí chegou até nós. Ela foi ascendente do rei Davi. E depois fala de outros: Gideão lá com os 300, Baraque, que ouvindo Débora profetiza, venceu acho que os midianitas. Sansão, o rebelde, mas confiando em Deus. Como confiando em Deus? Ele era rebelde. Então, aquela força que as crianças gostam muito, ele acreditava que não era dele. Os músculos e os ossos não iam aguentar uma porta de ferro de algumas toneladas. Então era uma força descomunal. Ele se vingou dos filisteus, e a Bíblia fala que ele matou mais filisteus na morte do que na vida. Interessante que ele atuou na faixa de Gaza. E se vocês, trazendo outra vez para nós, hoje na faixa de Gaza, ali são os grandes inimigos descendentes dos filisteus, outra vez inimigos de Israel. É curioso essa questão. Depois ele termina Jefté, personagem muito esquisito, por causa de um juramento que ele fez quando voltar da guerra, que ele ia oferecer a Deus. A primeira pessoa que encontrasse foi a filha única dele, e aí os teólogos brigam e brigam. Ofereceu. Então tem duas
versões. Ofereceu, queimou ela no altar, matou e queimou. E a outra, ele proibiu dela se casar. Então, em Israel, a pessoa tinha que se casar e ter filhos, senão era muito reservada, quase que uma maldição. Depois fala do grande Davi e do Samuel, o último dos juízes. Bom, esses são os homens dos quais o mundo não merecia, tá bom? E entre eles, muitos ainda hoje. Desculpa mas eu não sei, eu acho que o pastor Shed realmente era um dos que o mundo não merecia. Ele trouxe muito bem a humanidade, não só no Brasil. Então, pode incluir ele. E o seu nome? Pode ser que está na lista também. A gente faz o bem e recebe o mal. Bom, está terminando o meu tempo. Então vamos lá. Os competidores. Eu acho a melhor comparação foi aquele autor estudioso. Falou assim: nós estamos, vamos usar um termo bem brasileiro, nós estamos no Pacaembu ou no Maracanã. Quem está nas arquibancadas? Esses que acabamos de ler. E quem está no campo, na arena? Nós. E estamos correndo. E esses das arquibancadas estão torcendo por nós. Olha, eu venci, você também vai vencer. Não para. E tem que ter um alvo, senão desanima. Esse alvo é olhando para Jesus. Jesus também falou sobre pessoa que quando não tinha ainda trator, né? E mesmo quando já tinha, um arado, a gente chamava de tombador. Olha lá, tinha uma árvore ali, ó. E o cavalo aqui. E eu estou segurando aqui. Acontece o seguinte: se eu não ficar olhando direto para aquela árvore, não pode olhar por um cachorro ou um boi, porque ele sai do lugar e você não. Tem que ser uma coisa fixa, assim. E a linha vai retinha, bonitinha, assim. Senão, ela desvia. Olhando para Jesus, aí vem o comentário. Ele suportou os, vamos dizer assim, desaforos. Aí é que está. A palavra aqui é suportar. Interessante que a carreira que nos está proposta, marcada, não é escolhida por você, por mim. A carreira que nos está proposta, você não pode mudar. Cada um tem a dele. Para alguns é muito difícil. Eu vou falar de uma pessoa. Esse livro está na biblioteca. Vou fazer propaganda dele. Ellen Berani. Quem é Ellen Berani? Ellen Berani, mais ou menos no ano 1990 e até há pouco, ela morava na África, num lugar chamado Eritreia. Você que olhar no seu computador, Eritreia, você vai ver um país vizinho ao Sudão e a Etiópia. O Sudão é um dos piores países do mundo em relação aos crentes. Uma vez o pastor Manuel Té pregou aqui, uns 10 anos atrás talvez, ele falou que no Sudão descobriram que tinha 260 e poucos cristãos e o governo mandou fuzilar todos. Tá? E o Sudão estava em uma briga tão grande entre o norte e o sul, então agora está, não sei se ainda está legalizado, dividiram. O norte é lá para os violentos e o sul, ele aceita um pouco mais os cristãos. Quem é a Eritreia? A Eritreia é um paizinho pequeno que durante 30 anos lutou contra a Etiópia para ficar independente.
tinha um grupo, esse chamado de Libertação Nacional, que lutava. E as mulheres também tinham que lutar a partir dos, eu acho que 17 anos. Bom, tinha uma moça chamada Ellen Berani, que Deus usou, aí é que está, a carreira proposta para ela era cantar. Mas não é dar show, como às vezes hoje aparece, infelizmente, alguns dos chamados evangélicos. Não é, ela pregava, mas principalmente cantava. Ora, a Eritreia, na sua esquisitice, alguém chamou esse país de o país mais triste do mundo. Então, a Eritreia permitiu que os muçulmanos, não sei se os budistas e os ortodoxos, que é uma linha dos católicos lá, que não reconhece o Papa, pudessem atuar no país muito escondidos, só no templo deles. Mas os cristãos de verdade, os ortodoxos, é só dentro do templo, lá o padre apoiando o governo e tal. Então, e ela cantava pela Eritreia. Ela foi presa, essa Ellen tinha uma filha chamada Eva, de um casamento forçado, e logo em seguida naturalmente se separaram, e ela foi presa. Mas que tipo de prisão? Por que ela foi presa? Porque cantava. Não podia cantar, né? Nos jogos dos muçulmanos, eu li isso na imprensa, nos mais radicais, não podia conter um gol. Eu não entendo de futebol, mas um gol. Então ninguém podia falar a palavra gol, viva, só Deus é grande. Deus é grande, quer dizer, fez um gol lá. Tá? Então lá também não podia cantar a mensagem cristã. Aonde era a cadeia? Era um container. Você sabe o que é container? Aquela caixa que os caminhões carregam para ir para Santos, para exportação, importação. Nesse container tinha lá não sei quantas mulheres juntas, e tinha uma janelinha tamanho mais ou menos desse livro, e os guardas olhavam. A pessoa que olhava um segundo pela janelinha, leiam esse livro aí, ela era retirada do container e chutada, batia com pau, com chicote, com tudo, até quase não aguentar. Depois ela era jogada no container outra vez, e os outros eram presos no subsolo. Então assim eram os cristãos. E ela quase morreu várias vezes, não dava. E os guardas, imagina, ela era uma mulher, né, jovem, tinha uma filha pequena. E daí, encurtando a história e não tirando aqui a leitura que você vai fazer, no fim ela ia morrer mesmo, tiraram ela, falaram, não podemos, vai dizer que nós matamos. Levaram de algum tipo de hospital, e aí tem toda uma atuação divina, ela consegue ser meio legal, meio ilegal, ir para o Sudão, e de lá ela se ofereceu através da missão, principalmente Portas Abertas, do irmão André e outras, souberam da história dela. Ela foi para Dinamarca, e ali ela conseguiu trazer a filha dela de uma maneira ilegal pelo deserto, a Eva. Então, essa era Canção da Liberdade. Leiam esse aqui. Canção da Liberdade. Então, essa era a carreira proposta. Já vou terminar porque já deu o tempo. O mundo dos quais não eram dignos. Interessante, irmãos. Eu li um comentário de Hebreus, mas me tocou muito na situação brasileira do catolicismo, que é o mesmo dos ortodoxos, sobre a cruz. Bom, a cruz é feita de uma árvore, naturalmente. Não tinha plástico naquela época, então era feita de uma árvore, em forma, maior briga se ela era assim, se era omissa, remissa, não sei o quê.
e onde eram executados, segundo o Império Romano, que adotou esse sacrifício para os não romanos e os bandidos, os piores, né? Então, Jesus suportou a cruz. Agora esse autor, olha o que ele diz: a cruz nunca deve ser vista como um fim, quer dizer, a própria madeira como um fim em si mesma, porque nesse caso sugeria uma tragédia ao invés de um triunfo. Não é a cruz em si, é o símbolo da cruz. Se fosse pena de morte, anteontem foi executado no Texas uma pessoa, ele matou com 15 anos de idade, ele matou o guarda da prisão, e ele ficou dos 15 aos 38 anos, nenhum dia saiu da cadeia, era um adolescente. E anteontem foi executado lá no Texas, que é o estado americano, aquela injeção letal, aquela coisa, né? Então, mas se fosse por fuzilamento, igual na maioria dos países do mundo, então era o fuzil. Então o cara ia carregar no pescoço um fuzil, ia ter um fuzil lá, não sei o quê, então é a cruz. Então, a cruz nunca deve ser vista como um fim em si mesma, porque nesse caso sugeria uma tragédia ao invés de um triunfo. Mas então o que era a cruz? Era o símbolo do sofrimento. Jesus enfrentou a cruz. Olha, irmãos, como a irmã Cristina acabou de falar, a perseguição no Brasil não vem através de um decreto, não vem em forma talvez igual na União Soviética, tal, os trabalhadores, tal, então tem a foice, que era para cortar o trigo, e o martelo, que era a indústria, e nem como na China, através dos estudantes, em 1949, e em Angola e Moçambique, ela veio através de revolta contra Portugal, e incitado pela União Soviética e pela China. Então vem de outra maneira mais intelectual. Os estudantes, irmãos, converse com algum estudante contemporâneo, atualizado, você vai ver a coisa apavorada que acontece. Uma pessoa aqui da nossa igreja esses dias estavam falando de uma grande universidade aqui em São Paulo, que agora colocou até o curso de medicina. É o máximo, um curso de medicina em São Paulo, né? E o que os professores falam? Bom, considerai, quer dizer, fazer uma avaliação cuidadosa. Aquele que sofreu tamanha vergonha, ódio. A cruz não era só dor física, nervosa. A cruz era vergonha. Irmãos, não existe uma vergonha já estava maior do que essa que Jesus sofreu. Imagina, vamos analisar fisicamente. Era fora das portas, Hebreus fala, Jesus padeceu fora das portas. Até hoje estão brigando lá em Jerusalém, onde é o lugar do Calvário. Era tipo de uma montanhazinha, para ficar alto, para quem passasse ali na beira da estrada, para ver a pessoa. O pregador está mais alto ali para ser visto. E a pessoa era seminu, né? E numa situação impossível assim, inventar uma coisa pior do que essa, de braços abertos, olhando para a estrada onde passavam, e as pessoas indo para Jerusalém para comemorar a Páscoa. Comemorar a Páscoa. Quando a Páscoa estava aqui na frente deles, e zombavam. E quem que era o chefe da zombaria? O chefe da religião. O sumo sacerdote e a sua companhia, que de bendita ficou para maldita, Anás, Caifás, né?
ali, você que fez isso, que aquilo, agora desce da cruz. Então, se Jesus suportou, nós devemos também suportar vergonha, rejeição, tristeza. Irmãos, o que isso nos traz no dia a dia, para nós agora? Qual que é a nossa carreira para a gente percorrer até o dia da nossa ida? Para cada um é diferente. Para Anne Berani era diferente. Para mim é diferente. Não sei qual é. Às vezes ela é no sentido físico, dor, biológico, né? Depressão e tanta coisa. E às vezes é no sentido de... Imaginem um grande intelectual, o dono, diretor de uma empresa multinacional, tal, tá? Ele tem as suas exigências. E você vai ou não vai cumprir as exigências dele? Depende de que exigências e que ordem ele dá. Um desses diretores, um funcionário dele, naquela época, anos 60, os crentes entendiam que o domingo era assim, não podia trabalhar, não podia fazer nada. O diretor pediu para ele fazer alguma coisa domingo. Ele falou que domingo ele não trabalha. E explicou por quê. E ele foi demitido. E que tragédia, né? Um supercargo, né? Demitido assim. Logo em seguida, sem mais, sem menos, ele foi convocado por uma outra empresa que falou: se ele é assim fiel e consegue desobedecer ao diretor da empresa, ele é o melhor funcionário que eu posso ter, que eu posso confiar nele, ele não vai me trair. Então, irmãos, a proposta para você: a minha carreira é aguentar alguma coisa todo dia que acontece, todo dia. Não é uma coisa que vem igual um trovão e vai. A carreira de uma outra pessoa é a rebeldia entre parentes. Quantas vezes eu já vi gente assim, largando a família e indo morar longe, tal, por causa de rebeldia, não é por causa de melhorar a sua vida, nada. Não quer obedecer ordens de ninguém. E hoje, sendo o dia do professor, essas rebeldias que acontecem em sala de aula, ela vem de duas maneiras. Uma, né? Agora essa coisa de gênero e tal, uma é a própria lei está abrindo, dando muita liberdade exagerada ao aluno. Eu vou fazer um BO, assim que os alunos falavam para mim. Qualquer coisa que eu encostasse neles, eu vou fazer um BO. Falei, pode ir, a delegacia fica aqui, a 300 metros, eu vou com você se você quiser. Então, tá difícil isso, eles são rebeldes. E o outro é que o mundo, a própria internet, o celular ficou totalmente incontrolável na sala de aula. Então pouca gente olha para frente, eles olham mesmo para o celular. Então não dá para controlar. Qualquer coisa que você falar, o inspetor de ensino fala: olha aqui, o que é? Você está dizendo que você deu essa matéria, mas no caderno do aluno não consta essa matéria, explica esse negócio aí. Então o professor fica entre a cruz e a espada. Numa própria situação evangélica, irmãos, às vezes nós temos dificuldade que não sabemos o que fazer. Não sabemos o que fazer. Às vezes a gente procura o pastor pensando assim: então o pastor vai resolver todas as minhas situações. Não vai não. Não vai, porque nós temos que correr a nossa carreira. Abel, Abraão, Moisés estão olhando lá de binóculo. Vai que vai terminar. Começa ali na Avenida Paulista, percorre 15 quilômetros e tem que terminar ali na Paulista. Ali, né? A noite de São Silvestre, né? E alguns da nossa igreja chegaram a terminar essa carreira. Interessante, terminando, Paulo fala:
que muita gente corre, mas só um que ganha. Então que negócio, eu sou melhor que os outros? Nesse caso, o crente, a conversão do crente é individual. E correr de tal maneira que alcanceis aquela coroa de louros, tal. Aqui parece que é $3.000, ou não sei quanto ganha a pessoa. E aí depois que a pessoa se converte, então nós somos a igreja. Mas correr de tal maneira que alcanceis. Persistência é a palavra. Irmãos, o livro de Hebreus é muito rico e exalta a pessoa de Jesus, que ele venceu na cruz, se tornou o sumo sacerdote. A Bíblia fala que agora está à destra, à direita do Pai, e vem vindo aí o juízo final. O juízo vai cair pesado sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre os grandes empresários, sobre os analfabetos, sobre as pessoas que você não pode nem sair de casa, é suspeito. Então vai cair sobre todos. Ali não haverá, usando uma palavra antiga, acepção de pessoas. O que você vai apresentar lá no céu? Por que um livro começa assim? Por que vai lá a entrada, vai perguntar no céu? Por que você acha que você deve entrar no meu céu? Por quê? Se você ler O Peregrino de John Bunyan, então ele fala que ele chegando lá na porta do céu, cidade de Sião, o livro foi escrito em 1600, hein? Ele vai ter que atravessar toda aquela feira da vaidade, o castelo da dúvida, tudo aquilo, e entrar no céu. Mas antes de entrar no céu, ele vai ter que passar pelo rio, o rio da morte. E daí ele se espanta. Aí a esperança que o acompanha fala: eu vou atravessar o rio. Os negros americanos, eles fazem muita música sobre o Jordão. O Jordão hei de atravessar a morte. E aí quando ele passa o rio Jordão, ele já na entrada do céu, aí tem 2 leões. 2 leões, como é que vai entrar no céu, tem 2 leões para me pegar? Aí a esperança fala: olha bem que eles estão amarrados. Jesus amarrou eles. Aí ele é recebido no céu. E aquela glória para você, mas a glória que você vai dar para Jesus. Desculpa dos 17 minutos que eu avancei. Obrigado. Obrigado, Timóteo, pela mensagem, né? Vamos orar, finalizando esse período. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento que tivemos, Senhor Deus, ouvindo a mensagem trazida pelo nosso irmão Timóteo Gensel, Senhor Deus. Possamos aplicá-la para nossas vidas, Senhor Deus, a importância do que Ele nos trouxe, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, nosso irmão, Senhor Deus, continue dando bênçãos a ele, Senhor Deus, o quão ele é importante para a nossa igreja, Senhor Deus, aqui estar conosco. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus, e abençoa agora a fase posterior, Senhor Deus, que teremos aprendendo na escola dominical a Tua palavra, Senhor Deus, mais e mais. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então agora teremos a introdução da escola bíblica dominical. Não sei quem. Paulo Solovenco, por favor.